Bom dia a todos. Obrigado à mediadora, a Júlia Valente, foi minha colega de táxi, né, durante as aulas do professor Nilo Batista em Política Criminal no Morro de Santa Teresa. Uma experiência que não sei se repete, mas, enfim, fundava a política criminal no Brasil, né? Eu acho que talvez o único curso em pós-graduação de política criminal, né, e um legado histórico extraordinário que, enfim, fundou aí a possibilidade de um pós-doutorado na UERJ. Cumprimento meus colegas de mesa, enfim, o professor Juan Pergoraro, que fez uma exposição fantástica sobre a atual dinâmica, né, do desenvolvimento do modo de produção capitalista e como ele se reorganiza dentro do horizonte do capital rentista, no pós-fordismo, e acho que é o tipo de referência para a crítica à economia política da pena, fundamental para qualquer debate que a gente vai fazer, né, fundado no marxismo. Então, obrigado pela excelente exposição. O professor Salo de Carvalho, que é meu professor, né? Eu não me identifico ainda como colega do professor Salo. Espero que a gente possa fundar uma ponte entre São Paulo e Rio de Janeiro, que seja fraterna, que seja crítica, que possa, digamos, consolidar esse grande momento da criminologia crítica no Brasil, né? Apesar de todos os desafios, e ele colocou esses desafios de maneira exemplar, eu acho que hoje, eu especialmente, o Salo agora também, que encontrou esse lugar aqui no Rio de Janeiro, e que lugar, né? Nós, de uma nova geração, dos quais eu pretendo nominar algumas pessoas, estamos surfando na onda, sabe, das conquistas dessa geração que nos precedeu, né? No sacrifício de professores como Jorecirino dos Santos, Nilo Batista, Salomão Shekhar, a professora Lola, de uma geração que enfrentou a ditadura, né, de maneira, enfim, direta, né, a sombra de uma iminente prisão, que hoje a gente pode fazer um campo criminológico. Nós, jovens doutores, estamos no melhor momento da criminologia crítica no Brasil, eu entendo. Nunca tivemos tanto espaço nas universidades, nunca tivemos tanta colaboração dos estudantes entusiasmados, né? E eu vejo isso pelos meus queridos estudantes, não são alunos, né? São estudantes da USP, que vieram para o Rio de Janeiro também, né, junto com o CPEC, experiência que eu vou mencionar a seguir, para participar desse campo criminológico crítico, né? Então, Vera Andrade, professor Jorecirino dos Santos, professor Salomão Shekhar, professora Vera Malaguti Batista, professor Nilo Batista, o Geraldo Prado está aqui também. Muito obrigado pelas condições que vocês criaram para que essa juventude, né, possa produzir isso, criminologia crítica no Brasil, né, não só num ambiente político muito melhor, mas num ambiente acadêmico que, enfim, é o solo fértil que vocês conseguiram, né, nos legar, né? Então, podem ter certeza, pelo menos de minha parte, do meu compromisso radical, né, não é apenas crítico, ele é radical, de defender a criminologia radical, de base marxista, de análise teórico-crítica da crítica à economia política da pena, como, enfim, projeto de carreira acadêmica. Quando eu fui convidado para esse seminário, eu comecei a elaborar um texto que, enfim, saiu publicado no artigo do IBC-CRIM, na última edição do boletim do IBC-CRIM, que é um artigo chamado Em Defesa da Criminologia Radical, né, Desafios e Perspectivas. Esse texto dá um pouco o sentido do lugar teórico que hoje eu ocupo, né, tanto institucionalmente quanto teoricamente, e eu gostaria de ler um artigo bastante curto antes de passar propriamente ao que seria a colaboração específica para esse seminário. A criminologia brasileira nasceu na primeira quadra do século XX e à sombra do signo lombrosiano. Estruturando-se sobre uma epistemologia positivista que limitava o campo de investigação à reducionista pesquisa causal, ou, na melhor das hipóteses, multifatorial, do crime e do criminoso, isso a limitou, ao menos em suas primeiras décadas, à publicitária reprodução de importadas etiologias individuais e sociais, aquilo que ontem foi tratado como tradução de um conhecimento criminológico de maneira acrítica, servindo à fundamentação teórica de estratégias de controle social autoritárias e especialmente voltadas contra os homens pobres, negros e pardos que superlotam nossas prisões desde o início da República. Bastante ilustrativo de seu fino ajuste teórico com a repressão durante esse primeiro período foi a entusiasmada contribuição de alguns dos melhores quadros universitários, Nino Rodrigues, Cândido Mota, Cândido Nossi, enfim, para a justificação de políticas públicas higienistas e eugênicas. A inspiração vinha principalmente do darwinismo social e do racismo científico próprio da emergente antropologia criminal, à época residente e domiciliada na cadeira de medicina legal, onde, sem grandes pudores éticos, somavam esforços os conservadores saberes médico e jurídico voltados à neutralização das classes inúteis e perigosas. Comprometido até a medula com a ordem e o progresso do Estado capitalista e tributária à ideologia da defesa social,
a criminologia nacional ainda demoraria muitas décadas para descobrir sua vocação contra-hegemônica. Processo cuja sedimentação é visível no final da década de 70, com a precipitação no mundo ocidental dos movimentos sociais organizados em torno da luta contra a opressão policial, judicial e encarceradora, e que encontrou nos abolicionistas do norte europeu uma de suas mais refinadas e humanas expressões. Embalada pela ruptura paradigmática detonada pelo labeling approach, uma desencantada e democrática geração de iconoclastas rejeitou o fisiologismo dos intelectuais que monopolizavam a disputa pelo campo criminológico e transformou em alvo as antes prepotentes antropologias, sociologias e psicologias do desvio. O propósito declarado desse grupo tão beligerante quanto heterogêneo era defenestrar o positivismo das ciências criminais e sacramentar a troca do objeto de estudo da criminologia, preterindo o estudo fenomênico do crime e o diagnóstico clínico do criminoso em favor da pesquisa transdisciplinar dos mais complexos processos de criminalização primária, definição jurídica e material de um fato social em crime, e secundária, rotulação e constituição de um indivíduo em criminoso por meio do sistema de justiça criminal. Além disso, essa verdadeira revolução científica permitiu à criminologia ampliar seu horizonte compreensivo original para incluir as importantes questões da vítima, pela vitimologia, e da penitenciária, pela penologia, no centro de suas preocupações. Isso, por certo, sem confundi-las com vendetta ou isomorfismo reformista, ao contrário do que pretendem certos desinformados ideólogos do medo, cujo espaço nas concessões públicas de televisão parece ser inversamente proporcional ao seu conhecimento sobre tais temas. No Brasil, junto a outros poucos corajosos e bem conhecidos autores que lideraram essa vanguarda teórica, entre os quais Nilo, Vera Malaguti Batista, Vera Andrade e Salomão Shekhara, é impossível não destacar o papel de Juarez Serino dos Santos, que, por meio de 2 textos seminais, publicados em pleno regime militar, decretou a ruptura irreversível dos críticos pátrios com o habitual colaboracionismo criminológico. Primeiro, denunciou o eterno retorno das variantes etiológicas em A Criminologia da Repressão, de 79, expondo a ingenuidade ou o cinismo das tentativas de validação do modelo punitivo a partir de recortes acríticos ou francamente oportunistas. Sua advertência contra a tentação dos modismos pseudocientíficos a propósito é especialmente importante em face das inevitáveis crises de legitimidade do direito penal, sempre disposto a trocar a fidelidade aos princípios democráticos por novidades conjecturais e tecnológicas, como se vê, por exemplo, na força da tentação neurocientífica atualmente em moda. Pouco tempo depois, em 1982, Serino dos Santos escreveu seu capolavoro criminológico ao revelar as raízes sócio-históricas da criminalização a partir da crítica à economia política da pena. Mais do que uma brilhante síntese do devastador potencial analítico do materialismo dialético aplicado ao sistema de justiça criminal, a criminologia radical inaugurou um campo de estudo que, à sua maneira, rompeu com a credulidade de um uso alternativo do direito penal. Esperança essa de uso alternativo do direito penal que convém mencionar, pois resiste ao tempo apesar de toda a evidência, alimentando não só a urgência de novas respostas simbólicas, evidentes no direito penal econômico e ambiental, mas também a utopia dos oprimidos, que por falta de justiça social, frequentemente acabam apelando por justiça penal, como se vê nas atuais demandas por punição do racismo, da homofobia, etc. Como poderiam testemunhar os professores antes citados e, por todos, o próprio Juarez Serino dos Santos, participar dessa minoritária corrente criminológica, que privilegia a análise das raízes estruturais dos processos de criminalização, geralmente significa enfrentar perseguição política e pessoal, inclusive no ambiente universitário, principal fonte de recursos humanos e retóricos da burocracia penal. E aqui, claro, convém mencionar o caso do professor Saulo de Carvalho e do professor Jackson Zilio, né, que fazem parte, são sintoma dessa perseguição, né, que é uma perseguição ideológica contra a criminologia crítica. Mas a oposição contra aqueles que estão à esquerda da esquerda punitiva não é exclusividade brasileira e igualmente comum na Europa e nos Estados Unidos, pois corolário lógico da completa deslegitimação do poder punitivo que propõe, especialmente porque incluem os agentes, policiais, promotores, juízes, etc., e não apenas as instituições responsáveis pela repressão, polícia, Ministério Público e magistratura, no marco de sua crítica. Ao que tudo indica, portanto, os teóricos que preferem denunciar a opressão das margens, ao invés de colaborar com a estigmatização dos marginalizados, sempre estarão em posição mais ou menos incômoda em seus departamentos universitários, vivendo no gradiente entre a aceitação parcial e a franca rejeição. Eu acho que a gente vive um momento hoje de aceitação parcial, que é extremamente valioso e importante para poder desenvolver a nossa pesquisa. Não há motivos, contudo, para desânimo, em que pese todos os conhecidos entraves, o momento é extremamente favorável ao aprofundamento de uma negação absoluta da razão punitiva. Primeiro, no plano político oficial, por conta da estabilidade democrática, ainda que restrita à sua dimensão representativa formal.
Obviamente, por maior que sejam as dificuldades, ditaduras são muito menos afins a esse tipo de investigação que requer a liberdade de pesquisa e cátedra para florescer. Segundo, no plano acadêmico, porque a criminologia ocupa hoje um espaço inédito nos mais importantes centros universitários, onde jovens doutores aproveitam o sacrifício de seus predecessores para tentar aumentar o tempo e o protagonismo da matéria, como sinaliza a sua crescente passagem do currículo optativo para o obrigatório, com amplo apoio dos estudantes. Terceiro, no plano prático do controle social, porque mesmo entre os mais crédulos reformistas, é consensual a urgência de iniciativas descriminalizadoras sustentadas pela frente abolicionista, não sendo mais possível desviar o olhar da grosseira sobrecriminalização do cotidiano, do corporativismo de agentes legais reunidos em torno da ideologia punitivista, do encarceramento em massa, tratamento desumano destinado a suspeitos e condenados, da hegemonia do discurso maquiavélico, simplista e midiático que orienta o conhecimento vulgar sobre a criminalidade e do genocídio dos pobres, formalmente legitimado pela guerra às drogas. Nesse sentido, como pequena parte de um esforço inscrito nessa tradição crítico-radical e consciente da oportunidade histórica que se apresenta, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o CPEC. O grupo pretende, por um lado, atualizar e promover a pesquisa criminológica teórica e empírica de maneira rigorosa e, por outro, colaborar com a luta político-criminal dos sujeitos e coletivos atingidos pela seletividade penal a partir de suas próprias demandas. Aberto à sociedade em parceria com organizações que compartilham da mesma urgência, seu objetivo é colaborar com a democratização das relações sociais mediante redução da competência punitiva e denúncia da arbitrariedade penal. É um empreendimento insuficiente, por certo, para a reversão do pusilânime legado etiológico que ainda contamina o imaginário criminológico brasileiro. Mesmo assim, um esforço necessário, nem que apenas para homenagear a biografia daqueles que, à semelhança de Jorecino dos Santos, tiveram a dignidade de enfrentar a violência estatal, seus arautos e algozes em períodos mais sombrios. A experiência que eu tentei, portanto, estou tentando constituir, né, e com bastante sucesso e com a colaboração dos estudantes do Largo São Francisco e de outras faculdades dentro da USP e de outras universidades além da USP, é de formar um grupo de pesquisa e extensão na graduação. O compromisso que eu vejo hoje da criminologia crítica, a gente está nessa, né, desafios, perspectivas e um balanço, eu entendo que é fundamental constituir esse conjunto de criminólogos críticos a partir da graduação. Eu não sei qual a experiência que os outros professores têm, mas quando os estudantes chegam na pós-graduação, após um primeiro contato com a criminologia para desenvolver pesquisa criminológica, o tempo que eles têm que dedicar a leituras básicas é tão grande que isso acaba prejudicando a própria possibilidade de pesquisa. E acaba se expressando nos textos criminológicos, nos primeiros 4 capítulos, que são uma revisão do labeling, uma revisão da teoria, ao invés de poder partir imediatamente ao objeto. Há um déficit de formação teórico em criminologia crítica e com 5 anos, eu espero, de formação, por exemplo, dentro do CPEC, nós conseguimos formar de todo o Lombroso, terminando aí nos estudos pós-Jonathan Simon, formando, digamos, pessoas com uma base teórica criminológica irreparável que habilita a disputa de todos os campos universitários do mundo em criminologia. Dentro do CPEC, que é essa proposta que eu vim aqui vender um pouco para o campo criminológico crítico, para fundar parcerias, para que isso possa prosperar fora, né, dos muros da Universidade das Arcadas, né, é um trabalho na graduação que, além de fazer pesquisa rigorosa, também tem por objetivo extensão universitária a curto, médio e longo prazo, mas uma extensão não assistencialista, uma extensão que possa articular as demandas das próprias pessoas criminalizadas e, dentro dessa matização dessas demandas, propor estudos específicos com metas de curto, médio e longo prazo de atuação político-criminal. Eu dividi esse grupo em 5 eixos temáticos, que desenvolvem diferentes pesquisas vinculadas, cada uma a uma bibliografia específica. Criminologia crítica e gênero, criminologia crítica e racismo, penologia e sistema penitenciário, política criminal de drogas e artes e descriminalização. Os objetivos declarados do CPEC, né, no seu estatuto constituinte, são de que nós não vamos endossar nenhum tipo de forma de criminalização, né? Por mais bem intencionada que seja, por mais que ela se justifique em termos estruturais, nós somos completamente descriminalizadores. E entendo que faz parte desse trabalho, além de desenvolver a pesquisa, a investigação e a extensão universitária dentro de eixos temáticos, um compromisso que nós temos em traduzir textos criminológicos fundamentais para o país,
Porque é impressionante, por exemplo, que o Brasil não conte com traduções amplas, né, de Stanley Cohen, por exemplo, né, e de outros criminólogos fundamentais, né. Nesse sentido, eu quero elogiar o trabalho do Clécio Lemos agora, de traduzir o Edwin Sutherland, né, e trazer para a coleção Pensamento Criminológico. Nós realmente precisamos mobilizar os estudantes de graduação e pós-graduação para realizar o trabalho pioneiro que o professor Juarez Cirino dos Santos começou, né? Por exemplo, traduzindo o Barata, né, prefaciando, introduzindo as grandes obras da criminologia crítica no Brasil. Ainda há um enorme arcabouço teórico que tem que entrar para cá. E da mesma forma, os nossos companheiros latino-americanos, né, nesse movimento de ir de volta, eu, por exemplo, me comprometi a traduzir José Ángel Brandares Garcia, o Jackson Zillo se comprometeu a traduzir Diego Zisman, e eles traduzindo os nossos livros também para o espanhol. É fundamental porque a gente não tem nas bibliotecas sequer um arsenal suficiente de consulta, né? Lá no Paraná, eu diria, você quer estudar criminologia, você tem que visitar o professor Juarez Cirino dos Santos, porque a biblioteca dele é a biblioteca de criminologia do Paraná, né? Na Universidade de São Paulo, a gente tem a nossa biblioteca não é suficiente para pesquisa criminológica, eu tenho que indicar o IBCCRIM, né? Quer dizer, não temos sequer ainda a constituição de uma massa, né, teórica nas prateleiras para poder formar esses estudantes. Essa nova geração, enfim, que eu quero congregar dentro desse projeto, além, claro, do professor Salo, que acho que pode fundar essa ponte forte, assim como a ponte que eu pretendo fundar na Universidade Federal de Santa Catarina com a professora Vera Andrade, inclui no Espírito Santo, já mencionado, Clécio Lemos e Thiago Fabres, no Nordeste, o Grupo Asa Branca, na PUC do Rio Grande do Sul, Ricardo Glockner, Augusto Jobim, na Unilassalle, Daniel Achute, em São Paulo, né, a companheira Adriana Matsumoto e o Conselho Regional de Psicologia, que tem dado todo o apoio a isso, Patrick Cassicedo e Bruno Schmitz, a partir da Defensoria Pública, em Goiás, a professora Bartira, que está aqui, no Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, Taiguara, Alexandre Tupinambá, Pedro Bicalho, professor Davi Tangerino, no Paraná, Mariel Muraro, André Gilberardino, Fábio Bosa e Jackson Zillo, né? Em Minas, Marcelo Maior e Mariane Garcia, que são a superação dialética do casal Glueck, né? Porque em todos os sentidos, né, são melhores e melhores. Desse ponto de vista, então, se esse seminário serve para reunião de forças, para um balanço em perspectiva, eu quero aqui enaltecer o esforço de todos os estudantes que hoje estão envolvidos com o Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, que vieram para esse seminário apresentar seus trabalhos, né, Lucas, Tomás, enfim, o pessoal que está aí trabalhando nos GTs, para que assim, o professor Checaira não está sozinho, né? Nós estamos juntos trabalhando. Eu quero que todo mundo venha para São Paulo para produzir criminologia crítica, porque Deus sabe que a gente precisa, né? E eu acho que o que tem acontecido nesses últimos 6 meses em que a criminologia crítica se instalou lá é lindo de se ver, né? Eu nunca pensei que havia uma demanda assim represada que tenha se expressado de maneira tão forte, né? Eu sou apaixonado pelos estudantes da USP desde o primeiro dia de aula, de muitos deles, que foi também o meu primeiro dia de aula, porque a banda da Polícia Militar foi tocar o hino nacional. Enquanto a banda da PM tocava, eu tive que ir ao banheiro sair. E em menos de 5 minutos que a banda estava tocando, tinha uma faixa lá fora dizendo assim, na favela não é com a banda que a PM toca. Eu falei, não, mas são esses estudantes que eu quero. O sentido crítico deles estava todo lá presente. Agora a questão é instrumentalizá-los para que isso possa, enfim, sedimentar. Então, colocada essa homenagem, né, aos nossos predecessores, o atual momento e o que eu estou trabalhando, né, na Universidade de São Paulo com a ajuda do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, que sem ela seria impossível, né, sem o apoio dos professores titulares e do quadro docente que ela reúne, eu vou apresentar 4 reflexões sobre essa avaliação, né, das armas da crítica. Eu acho que esse seminário, além de fazer uma homenagem, contextualizar a minha atividade presente, ou a nossa atividade presente em criminologia crítica, também tem que servir para isso, né? A gente olhar para o nosso arsenal e ver quais são as armas da crítica que tem que compor, né, um arsenal mínimo, aquilo indispensável para a análise criminológica crítica. O primeiro momento dessa reflexão, já que Marx dá tônica a esse nosso momento, é uma crítica da crítica criminológica crítica, né? Para ver o que da crítica crítica se tornou crítico para poder fazer uma análise criminológica. O segundo momento é uma impressão, sugestão em relação a qual categoria deve ser central para as análises dos próximos 5 anos em criminologia crítica no Brasil. O terceiro momento é a minha perplexidade em relação ao que tem se produzido na Europa a título de criminologia crítica, especialmente dentro do grupo europeu. E o quarto e último momento é um alerta diante do entusiasmo presente dos riscos próprios do campo criminológico crítico. Então, vamos tratar de cada um separadamente, a começar pelo primeiro. Bom, a minha primeira reflexão aqui é sobre um trabalho apresentado pelo professor Máximo Sosso
e pelo professor José Ángel Brandárez Garcia sobre a categoria neoliberalismo para a crítica criminológica na América Latina. E isso tem muito a ver com esse resgate da crítica à economia política da pena que Vacan sinaliza, né? Parece que o Vacan ressuscita uma tradição criminológica crítica que passou uns 30 anos, né, hibernando, talvez. Né? Eu resgatei vários textos de criminólogos marxistas durante esse período, mas a verdade é que eles se resumem a poucos artigos. Até o Vacan aparecer de novo e reintroduzir essa crítica de uma maneira muito particular, que entendo no sentido da crítica do professor Máximo Sosso e do professor José Brandárez Garcia, que eu vou tentar sintetizar aqui. Então, sobre a categoria neoliberalismo. Na última exposição do seu trabalho conjunto, o professor José Ángel Brandárez Garcia sintetizou suas conclusões junto ao professor Máximo Sosso, que defendem o grande risco de rejeição no transplante da categoria neoliberalismo para análise dos recentes movimentos do sistema de justiça criminal latino-americano em geral e, diria, brasileiro e argentino em especial. Sugerindo que a categoria seria disfuncional para uma correta leitura das transformações nas estratégias de repressão nos países do Cone Sul, a partir de suas reestruturações democráticas, na melhor das hipóteses, a amplitude heurística do neoliberalismo alcançaria a menor fração desse processo complexo, que deve ser lido à luz da dinâmica específica das transformações políticas, econômicas e sociais locais, sem a importação de um receituário próprio. Essa rejeição seria visível pelo relativo descompasso entre as estratégias de controle social adotadas na Europa continental e nos Estados Unidos a partir da década de 80 e as políticas públicas de segurança dos países sul-americanos, notadamente o contraste entre os fortes movimentos setentrionais de privatização e securitização e as políticas públicas voltadas à atenuação da desigualdade social e mais ou menos inclusivas postas em marcha pelos governos considerados de esquerda. Desenvolvida a partir do resgate da crítica à economia política criminal, produzida por, entre outros, Louis Vacan e Jonathan Simon, é preciso mesmo considerar a hipótese de que o neoliberalismo realmente não encerre uma categoria suficiente para a compreensão da dinâmica específica dos nossos processos de criminalização. Afinal, em última análise, isso poderia encerrar um duplo nível de colonialismo. No mesmo frasco neoliberalismo vendem-se simultaneamente o problema e sua crítica. Sugere-se, então, que uma criminologia crítica e austral precisa se construir sobre categorias próprias, ou ao menos não adotar de modo acrítico as categorias elaboradas e utilizadas para uma leitura correta das transformações de uma criminalização estrangeira. Nesse último ponto, a propósito, eu concordo integralmente com os professores Brandárez e Sosso. Uma criminologia crítica e marginal não pode, para se manter crítica e marginal, apropriar-se de categorias de análise desenvolvidas a partir do centro do poder econômico global, sem ao menos contextualizar essas categorias. Em outras palavras, uma análise sincrônica não é possível pelo simples fato de que a realidade político-criminal tampouco é sincrônica. Isso não significa, e aqui manifesto o meu relativo dissenso em relação à posição deles, que o neoliberalismo não seja um conceito importante, e diria mais, mesmo necessário, para poder explicar as profundas modificações no sistema de justiça criminal brasileiro, notadamente o recrudescimento da repressão, o colapso do direito penal liberal clássico e o encarceramento em massa. Assim, para determinar se o neoliberalismo é uma categoria útil para a interpretação das recentes variações do sistema de justiça criminal brasileiro, em especial latino-americano em geral, é preciso lembrar duas advertências. Primeiro, que a estruturação do modo de produção capitalista é absolutamente heterogênea e nem mesmo o mais ortodoxo marxista defenderia a possibilidade de que uma crítica ideal ao neoliberalismo pudesse ser feita desconsiderando-se o movimento real desse mesmo neoliberalismo no horizonte particular que se propõe a estudar. Por óbvio, neoliberalismo aqui não significa a mesma coisa que para nosso irmão do Norte. Segundo, porque o neoliberalismo não é, ou não é principalmente, uma epistemologia. Antes, é no conjunto das estratégias macroeconômicas que tem por finalidade a tentativa de recomposição das taxas de lucro perdidas durante o final da década de 70 que precisam ser investigadas. Essa iniciativa, que foi gestada de cima para baixo, não envolve apenas uma reestruturação produtiva, o deslocamento do capital humano para áreas menos valorizadas, o toyotismo, etc., a precarização adicional das relações de trabalho, mas também o abandono do lastro-ouro da economia internacional e a adoção de uma taxa de câmbio flutuante, a valorização do capital financeiro rentista com a concentração do capital tecnológico em poucos centros de excelência. Nesse sentido, de resgatar a perspectiva da totalidade, ontem mencionada pela professora Vera, para análise criminológica crítica, o encarceramento em massa no Brasil é sim um reflexo direto do neoliberalismo, mas não propriamente de uma epistemologia neoliberal. Ele é o resultado da sobreprodução daquele excesso humano incapaz de se integrar ao mundo do trabalho, ou seja, incapaz até mesmo de se constituir o exército de reserva de mão de obra, porque estruturalmente inútil. Sem dizer mais, então, portanto, que eu quero anunciar nessa reflexão sobre a crítica da categoria neoliberalismo para compreender o processo de criminalização na América Latina, estamos firmes no acordo sobre o seguinte: o encarceramento em massa não é o resultado de práticas neoliberais, no sentido de políticas penais específicas de base neoliberal,
mas é sim o resultado de determinações neoliberais, travestidas de conservadora retórica populista e midiática. Logo, não pode ser reduzida a sua justificação e precisa ser estudada ao nível de suas determinações socio-históricas específicas. Daí a importância da defesa de uma criminologia radical. Né? A criminologia crítica ela pode sucumbir a essa crítica ideal e esse transplante de categorias de análise que são desenvolvidas a partir do Centro do Poder Econômico Global para a compreensão de processos que têm as mesmas determinações estruturais, mas não as mesmas justificações teóricas e retóricas. Segundo ponto, a ditadura como chave de compreensão da justiça criminal brasileira. À sombra dos 50 anos do início da pior ditadura da história brasileira, surpreende que a maioria dos textos criminológicos no país se dedique tão pouco à pesquisa das permanências do autoritarismo na repressão penal. Nesse ponto, eu me ressinto da ainda não publicação do texto excelente do professor Cristiano Fragoso sobre autoritarismo e permanência do autoritarismo no sistema penal brasileiro. É um texto urgente. Né? Falo em específico dos textos criminológicos. Em relação aos de direito penal, posso literalmente contar nos dedos de uma só mão aqueles que dão aos anos de chumbo a devida dimensão no controle penal. Talvez, com as exceções que todos conhecemos e seus estudantes, os criminólogos brasileiros tenham padecido daquela forçada amnésia brasileira, disposta a fundar a partir do zero o controle social, sustentando exclusivamente em base à Constituição da República de 88. Como se, por apelo normativo, a criminalização secundária esquecesse suas profundas raízes nos porões da ditadura. Mas a realidade mostra exatamente o contrário. Uma breve leitura da excelente síntese da Comissão Nacional da Verdade mostra, sem demora, que as mínimas pautas exigidas pela democratização do controle social são precisamente aquelas que já deveriam ter sido superadas, porque elementares, com o fim da ditadura militar e civil. Basta um olhar para o passado para redescobrir as permanências das três grandes instrumentos da repressão na ditadura. A humilhação pública, a prisão arbitrária, seguida de tortura, como punição antecipada ou instrumento inquisitório, além de execuções sumárias, homicídios não justificados e anteriores ao início do processo penal oficial e desaparecimento de corpos para evitar a instrução processual. Já no plano oficial, temos a antecipação da punibilidade de atos preparatórios, o encarceramento como neutralização de pessoas supostamente perigosas, a restrição de direitos processuais, como habeas corpus, e a definição de competência militar para julgar civis. Por acaso não é exatamente essa a melhor descrição do sistema penal contemporâneo? O que eu quero defender, portanto, é que não só o autoritarismo é uma categoria fundamental para a crítica criminológica contemporânea, e acho que nisso todos que estão aqui estão de acordo. O que eu quero defender é que é o autoritarismo próprio da ditadura de 64. São essas práticas, as práticas que se mantêm. E é essa discussão que tem que estar quando se discute, por exemplo, desmilitarização, né, da polícia militar ou da polícia civil, ou mesmo da polícia federal que se militariza. É o autoritarismo da ditadura de 64. O processo de transição no Brasil assegurou que todo o controle penal se mantivesse sobre as mesmas bases, com raríssimas experiências políticas alternativas, como já citadas aqui no Rio de Janeiro, por conta da influência do professor Nilo Batista na definição, né, e digamos, o pacto de Leonel Brizola com essa perspectiva humanitária. Então, quando a gente discute autoritarismo com permanência da criminalização secundária, nós temos que voltar aos atores da ditadura. Ontem eu tive notícia pelo companheiro Tiago Joffre de que todos nós, né, os nossos discursos do campo crítico, coisas que a gente nem imagina que possam ser sediciosas, né, estão sendo monitoradas por um serviço de inteligência que conta com a participação do Ministério Público e que informações sobre os presos são informadas, né, informações sobre os presos, quem são os presos, são utilizadas nos processos penais brasileiros por juízes e promotores sem que a defesa saiba dessas informações, porque são entregues confidencialmente. Se isso não é o SNI em função, eu não sei o que é. Né? Quer dizer, existe um controle que nós não sabemos, o que é preciso estudar, informações secretas que chegam ao conhecimento de magistrados e promotores para decidir sobre continuação de execução penal contra certos sujeitos. Isso é urgente e precisa ser denunciado e investigado. Terceiro ponto, sobre o modo pelo qual se faz criminologia crítica na Europa. O European Group for the Study of Deviance and Social Control é a principal e mais longeva referência da criminologia crítica na Europa. Vocês conhecem, né? Fundado pelo Melossi, pelo Pavarini, pelo Sebastian Scherer, pelo Nils Christie, pelo Luc Husmann, pelo Thomas Mathiesen. O que se tem apresentado lá, e já é a minha terceira oportunidade no grupo, são basicamente pesquisas etnográficas, em regra articuladas com ativismo social em conflito ou cooperação com o Estado para a transformação ou aprimoramento dessas práticas. Raramente, no European Group, tem-se visto análises sistêmicas, capazes de integrar esses diferentes retratos do cenário punitivo local. Aparentemente, e essa é a minha tristeza, não há mais espaço para grandes teorias unificadoras e a própria pretensão de uma teoria geral para a criminalização é vista com desconfiança ou desprezo.
sob o rótulo de reducionismo, como se toda a teoria não fosse necessariamente redução. Sobre a ideia de que o crime é complexo, a complexidade parece afastar qualquer possibilidade de análise total. Concordo integralmente com a professora Vera Andrade, é preciso resgatar a totalidade para a análise do fenômeno criminal. Poucos percebem que a resposta particular, o recorte parcial, é igualmente contraprodutivo. A pesquisa na Europa, nesse recorte, portanto, tem se voltado para uma etnografia ativista, que rejeita teorias amplas e aposta em foquismos orgânicos, emancipatórios e um tanto voluntaristas. É uma abordagem extremamente simpática às vítimas do sistema de justiça criminal, que pretende mudar políticas públicas concretas. Mas não configuram sequer bandeiras táticas, como mencionado ontem, porque não estão articulados em uma luta maior. São lutas mais ou menos isoladas, inclusive perdendo-se em disputas de campo que só têm sentido no horizonte acadêmico. Para o público em geral, não fazem o menor sentido. Parecem mesmo, nesse sentido, pequenas criminologias do fim da história, para as quais a questão criminal não tem solução. Quer dizer, se a questão criminal não tem solução, aí a questão é gerenciá-la da maneira mais eficiente, pela direita ou pela esquerda. Se ela não tem solução, ela tem apenas gestão, avanços e retrocessos em meio a uma caravana que passa rumo à democracia formal e ao capitalismo liberal, enquanto os cães ladram. Então, esse ponto de reflexão aqui é para dizer que é preciso resgatar o protagonismo mesmo de uma criminologia latino-americana e não por bairrismo. É porque eu não consigo enxergar, pelo menos nesse grupo, que deveria ser o centro da criminologia crítica na Europa, a possibilidade de se articular como luta essas etnografias que têm se constituído, né, como pesquisa preferencial no campo criminológico crítico. A necessidade de se retornar uma criminologia radical na América Latina vem também porque o que tem se produzido lá não é suficiente para mobilizar a luta histórica, né, contra a opressão articulada pelo capital. E, por fim, sobre os riscos para o campo criminológico crítico. Né? Para quem começou essa jornada agora, enfim, da graduação ou do início da pós-graduação, o campo criminológico crítico está sempre sujeito a uma série de perigos. Entre eles, o mais importante talvez seja a própria identidade, que pode ser perdida na disputa dos campos criminológicos, a qual o departamento universitário se pertence, por exemplo, notadamente em relação aos métodos de pesquisa e práticas de extensão. Aqui, na verdade, vejo a recorrência da tragédia da esquerda, ainda que apenas como esquerda teórica. Na divisão exigida pela coerência de seus discursos, ela acaba por abrir espaço para o oportunismo dos estudos e propostas da direita. Não importa de onde vem o discurso, da antropologia, da medicina social, da psicologia, da sociologia, do direito ou da ciência política. Como dizia meu conterrâneo Paulo Leminski, na luta de classes todas as armas são boas, pedras, noites e poemas. Não importa. Eu não importo de onde vem o fundamento teórico-crítico. O que eu não posso é me perder nessa disputa de campo. Eu digo isso porque o seminário que o Salo ajudou a organizar lá no La Salle, a gente passou quase um dia discutindo isso, né? A quem pertence a prerrogativa de construir o campo criminológico crítico. Sei que o professor Máximo Souza também tem preocupação forte nisso, né? A gente entra nessas disputas de campo e a quem cabe constituir. E não se trata disso. O que nos une, na verdade, a identidade da criminologia crítica é uma identidade política. Nós temos a criminalização como objeto de crítica e o compromisso de destruí-la é o que nos une. Pouco importa de onde se constitua isso. Por isso que o campo criminológico ele não pode ser exclusivista, ele precisa ser participativo e transdisciplinar. E com a transdisciplinaridade, eu estou indicando a especificidade da contribuição de cada campo sem as pretensões de dominação, especialmente que os juristas são tão tentados a fazer, né, de colonizar o saber alheio para poder utilizá-lo de maneira orgânica nas suas próprias análises. É o que eu chamo de lógica do Wiede Hegel. O sujeito cita Hegel em nota de rodapé e acha que com isso resolve Hegel. Não é assim, né? Você tem que ter respeito pelos outros campos, pela produção desses outros lugares para poder incorporá-los, mas não de maneira como dominação, né, e sim como contribuição transdisciplinar. Essas são, portanto, as minhas perspectivas. Né? A tradição na qual eu me inscrevo, que é a tradição do professor Jorelcino dos Santos, da professora Vera Batista, do professor Nilo Batista, da professora Vera Andrade, do professor Saulo de Carvalho, do professor Salomão Checara, essa tradição crítica, né, que em momentos muito mais graves conseguiu abrir espaço para que hoje a gente possa produzir criminologia crítica. O meu trabalho específico é pesquisa na graduação, né? Não que a gente não vá deixar de fazer pesquisa na pós, pensar um mestrado em criminologia no Brasil, talvez, né? Enfim, ainda por se constituir. Mas eu acredito muito nos estudantes de graduação mobilizados politicamente na luta contra-hegemônica e quero colocar esses pontos de reflexão porque eles têm aparecido de mais ou aparecido de menos. Né? Enquanto a gente tem trabalhado a categoria neoliberalismo de maneira mais ou menos acrítica, como uma epistemologia, eu entendo que ela tem que ser estudada ao nível das suas determinações estruturais, trabalhando ou não trabalhando o autoritarismo sob o enfoque histórico específico da ditadura de 64. Eu entendo as permanências do autoritarismo no Brasil, mas ele se articula forte em 64 e é essa permanência que nós temos que combater, pensando que
nós somos protagonistas de uma criminologia crítica que na Europa está se esvaziando numa espécie de, sabe, debates pontuais que não conseguem mais se identificar como luta coletiva e, por fim, advertindo que sempre há um risco aqui de, pela coerência dos nossos discursos, nós nos fragmentarmos. E o nosso objetivo deve ser, enaltecendo, né, a filosofia do professor Alessandro Barata, construir a maior nave possível para que todos possam entrar e contribuir nesse horizonte teórico de desafio, de contestação e que sempre vai nos colocar em posição incômoda nas universidades, né? Eu acho que por muito tempo eu sofri isso, assim, não por muito tempo, por algum tempo, né? O Saulo sofreu isso bastante tempo também, eu acho que ele por todos, né? Não quero te martirizar aqui, sabe? Mas assim, se alguém sofreu perseguição por posição política, foi ele, né? Vejo o Jackson Zilho sofrendo isso também. Eu quero me solidarizar com essas lutas e as lutas que vêm por aí nesse sentido, mas perceber que quem faz a opção por criminologia crítica faz uma opção de estar com os cães que ladram contra a caravana, né? Eu espero que um dia a gente possa nos constituir como matilha mesmo, né? Como lobos que ataquem a caravana, destruam os seus pertences e os distribuam de maneira igualitária. É um pouco nesse sentido. Obrigado.